Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando mais uma pré-aula, mais um subsídio teológico aqui no nosso canal. Eu sou o seu professor Rafael Lincoln e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante. Lembrando que nós estamos falando, comentando, explicando aqui as lições bíblicas EBD, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos a lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. De início, já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Toda semana nós lançamos um vídeo novo. Eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a deixar aqui embaixo os comentários. É muito importante a sua opinião, a crítica, a sua dúvida. Deixe aqui que nós teremos prazer e o privilégio de responder a você com todo respeito, com todo carinho. E claro, você também indica para nós que realmente a aula está sendo boa, está sendo proveitosa. E eu esqueci de falar isso no vídeo passado, o vídeo da consciência, o tribunal interior. Eu gostaria de ouvir a opinião dos irmãos, como que está sendo as aulas, se tem alguma coisa que nós podemos melhorar, se tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, se tem alguma coisa que nós podemos fazer para trazer um conteúdo ainda mais enriquecedor para os irmãos. É de extrema importância e a sua opinião vai ser levada em consideração, nós estaremos abertos a todas as opiniões, tá bom? Então, hoje, lição de número 7, nós vamos falar sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Só pelo título, nós já vemos a relevância desse tema. O textuário se encontra em Filipenses 4, versículo 8, um versículo conhecido, rico em informações, e um versículo que eu gosto muito. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Verdade prática: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em dois textos: Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, e também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Em Filipenses 4 diz assim no versículo 8, como nós acabamos de ler: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Um texto riquíssimo em informações. Nós iremos desmembrar esse texto aqui para esclarecer, trazer enriquecimento à nossa aula e também nesse tema. Fazendo já uma rápida introdução, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Vivemos em pleno século XXI, em plena era da tecnologia, o avanço tecnológico, o avanço das redes sociais, o avanço da informação tem sido tão grande que hoje, meus irmãos, a sua maior, isso sempre foi, não só hoje, mas eu quero dizer que hoje isso está um pouco mais impactante, está um pouco mais reforçado, digamos assim, o maior lugar de guerra que cada um de nós, cristãos, enfrentamos é na nossa mente. Na verdade, não só os cristãos, é todo o ser humano. A maior guerra que nós travamos não é contra o inimigo, não é contra o mundo, não é contra a nossa carne em si, mas sim os pensamentos. Por quê? Os pensamentos é que vão direcionar as nossas atitudes. Se eu estou pensando em coisas errôneas, ruins, maléficas, automaticamente o meu corpo, as minhas atitudes, as minhas ações será direcionado a essas coisas ruins, maléficas. Agora, se eu estou sendo governado por bons pensamentos, conforme as orientações das Escrituras, automaticamente o meu corpo ele vai resplandecer luz, ele vai caminhar em direção às coisas espirituais, às coisas boas. E aí entra o texto do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, falando que se o teu corpo ele está iluminado, se a sua mente está iluminada, todo o teu corpo terá luz. Então, é o tema que nós iremos tratar hoje. Já essa breve introdução nós fizemos. Quando nós falamos sobre a questão dos pensamentos, nós resumimos os principais atributos dos pensamentos como sentimentos, intelecto e vontade. Na verdade, aqui nós estamos falando sobre a parte imaterial da alma, a parte do ser humano que é imaterial, é intangível. E aí, resumindo, os atributos da alma do ser humano são o sentimento, o intelecto e a vontade. O intelecto seria o que? A parte cognitiva, seria a parte racional da alma, é o que nos move, Para eu fazer um movimento aqui com a minha mão, levantar essa revista, a parte racional, o meu intelecto, ele está cognitivamente enviando informações para eu agir, para eu fazer essa ação, de levantar a lição, de levantar as minhas mãos, de falar e tudo. Então, compreender essa capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, facilita para que nós possamos ter um direcionamento melhor em nossa vida. Vamos fazer agora uma visão introdutória aqui no nosso
na nossa lição, no ponto 1, nós temos uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva. E mais uma vez nós vamos retornar lá no livro das origens, no livro de Gênesis, para falar sobre os primeiros seres humanos, os dois cidadãos que pisaram aqui na Terra, assim como nós vimos também na lição passada que nós iniciamos falando sobre Adão e Eva. É importante nós vermos que buscarmos, em primeiro lugar, no livro de Gênesis, sobre essa questão dos pensamentos, da alma, dessa parte material, porque ali é onde vai manifestar, digamos assim, os traços da personalidade do ser humano em si. Originalmente foi iniciado com o primeiro casal. Então, o aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, de compreensão, de direcionamento, de governo sobre toda a criação e em relação com o Criador e também em relação com o próximo. Nós vemos na vida de Adão e Eva que Deus tinha dado diretrizes para eles, Adão de governar o jardim, dominar as aves do céu, os animais da terra, os animais domésticos, de governar sobre tudo isso, lavrar o jardim. E aí Adão, ele tinha toda a parte cognitiva, intelectual, criativa para ele fazer. Por exemplo, nomear os animais. Isso é uma parte cognitiva, é uma parte de compreensão, de intelecto, que o homem teve, recebendo de Deus essa ordenança, recebendo de Deus, digamos assim, essa autorização para ele poder fazer. E aí, nós vemos que isso fez com que esse aspecto de governar sobre a criação e governar também sobre a si mesmo, uma governança interpessoal, e também a questão de relacionamento com o Criador. Nós vamos aprender, meus irmãos, que quando nós direcionamos os nossos pensamentos, o nosso intelecto, raciocínio, as nossas vontades, os nossos sentimentos corretamente, todas as coisas vão contribuir para que nós direcionemos o nosso corpo para a glória do Senhor. Agora, nós vemos o contrário, a parte de reprovação, que é quando nós direcionamos todo o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa compreensão, racionalidade para a parte negativa, para a parte maléfica. O que acontece? Nós direcionamos o nosso corpo para o lado pecaminoso. Já de início, já que nós estamos falando sobre essa visão introdutória, vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Capítulo 6, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte, aqui já é o capítulo da escolha de Noé, depois da linhagem de Adão, quando a malignidade do ser humano, o juízo, ele está tão aflorado, aumenta de tal forma, está tão degradante a situação do ser humano, que Deus, ele resolve retirar o seu espírito e automaticamente ele se indigna com a raça humana a ponto de enviar o dilúvio, escolher Noé, fazer todo aquele processo que nós já conhecemos aqui do texto bíblico. Mas olha o que diz, eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 5 e 6. Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que, preste atenção, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito para haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Mas olha o que o texto está dizendo. A inclinação era sempre e somente para a parte negativa. Todos os seres humanos corrompidos, eles estavam inclinados à perversidade, que estava sendo governada automaticamente pelos seus atos, pelos seus maus pensamentos, pela perversidade do tempo. A gente vê que estava governando de tal forma essa sociedade, essa civilização, que entristeceu o coração do Senhor, a presença do Senhor, aonde apenas um homem, Noé, achou graça e misericórdia diante de Deus. E aí vem Jesus lá no Novo Testamento, milhares de anos depois desses acontecimentos, e ele fala que os últimos dias seriam assim como os dias de Noé. Ou seja, nós precisamos voltar, retroceder lá em Gênesis para poder entender como era aquela situação, civilização, como que eles viviam e o que estava acontecendo, trazer para os nossos dias para que nós entendamos em qual momento nós estamos vivendo. E estamos vivendo dias difíceis. Então a experiência de Adão e Eva era uma experiência que os traços dessa personalidade, da racionalidade, da forma de compreensão, a intelectualidade, foi originado ali. Deus dotou o ser humano dessa capacidade de racional, capacidade intelectual, criativa. E aí nós vemos que, por exemplo, no caso do comportamento mental, quando Eva, ela pensou o que não deveria e Adão não pensou o que deveria. Ou seja, Eva pensou que, não, se eu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai dar problema nenhum. Ou seja, o que ela pensou direcionou seu corpo a agir conforme aquele pensamento. Já Adão é o contrário. Ele não pensou o que ele deveria pensar e por isso ele acabou pecando. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E temos também uma referência de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Ou seja, se você pensa demais em uma coisa, automaticamente o nosso corpo, as nossas emoções, os sentimentos, as nossas vontades serão direcionadas ao pensamento que estamos alimentando naquele momento. Mas se nós deixarmos de pensar também, nós poderemos incorrer no erro do que nós falamos, da questão dos dois extremos. Penso muito, pensamentos excessivos, aí gera aquela parte da ansiedade, todo esse problemão aí que a gente vê, e se eu não penso também, eu posso incorrer e deixar de fazer o que eu deveria, e aí acabo fazendo o que é errado. Aquele que sabe fazer o bem, como diz o texto bíblico, e não faz, está cometendo pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz assim: E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Ou seja, Adão deveria pensar
corretamente, e se ele tivesse pensado naquilo que Deus tinha dado para ele a ordenança, ele não teria pecado. Então, por falta de pensar corretamente, ele caiu em pecado. Eva, ela não deveria ter pensado tanto naquilo que estava sendo proposto, mas por pensar demais, acabou cedendo, entregando, né, suas paixões, os seus 5 sentidos, àquilo que fez com que a queda acontecesse. Já no ponto 2, conceitos e origens. Nós vemos que a ciência, eles ditam que pensamentos são processos mentais constituídos de informação, reflexos, constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Não sei se os irmãos já tiveram, provavelmente alguém que está nos ouvindo já passou por algum trauma, por alguma situação delicada que, só de lembrar, o que a gente chama de ativar os gatilhos, faz com que aquela pessoa reviva aqueles momentos. Uma pessoa que passou por uma situação muito difícil, de um terror, uma situação horrenda, só de pensar naquilo faz com que o seu corpo ele emita certos sentimentos, certos comportamentos que trazem a lembrança como se você estivesse vivendo aquilo novamente. O que eu quero dizer com isso? Como que a ciência, como que os psicólogos, os psicanalistas, eles trabalham com esse tipo de pessoa, criando novas memórias. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que os pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Ou seja, tudo aquilo que você vivencia, que você experimenta, seja através de um som, seja através de uma imagem, seja através de uma lembrança, isso vai trazer, remeter a nossos pensamentos. Então, nós precisamos, porque existem os fatores internos, que geram esses pensamentos, como os fatores biológicos, psicológicos, espirituais, tem os fatores externos, como os ambientais, experiências vividas, por exemplo, vai gerar em você pensamentos. Pensa, por exemplo, agora, no dia em que você fez uma viagem legal com a sua família, você foi numa praia. Provavelmente, se essa lembrança for uma lembrança boa, se você vivenciou bons momentos, você vai lembrar positivamente disso, vai começar a pensar como foi legal, poderia viver aquilo novamente. Você provavelmente vai sentir ali, se você chegou a se banhar na água do mar, vai sentir aquele gostinho do sal, da água salgada, ou do peixe que você comeu, ou de alguma situação. Isso vai trazer à sua memória pensamentos, porque você ativou esses pensamentos através de uma lembrança de uma experiência vivida, é o que é chamado de experiências externas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender esses conceitos e as origens, porque qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano, cabe a mim e cabe a você. Cabe a nós decidirmos se nós vamos aprová-los ou rejeitá-los. Se eles serão aceitos ou reprovados. Aceitá-los ou rejeitá-los. Isso nós precisamos entender. Por quê? Porque se eu aceito um pensamento ruim na minha vida, automaticamente eu vou direcionar o meu corpo para aqueles comportamentos ruins. Porque o que está permeando a minha mente são pensamentos que não condizem com a conduta correta, com a conduta coerente, pura, santa, inocente. E aí nós vamos entrar no texto de Filipenses 4:8, que vai dizer, tudo, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Características dos pensamentos. Nós vamos entrar agora nesse terceiro ponto, falando que, do ponto de vista moral, os pensamentos eles podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais, como por exemplo o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, você vivenciou dias na praia, você vai ativar os pensamentos de acordo com o sensor que foi aberto no momento que você estava fazendo aquela experiência, vivendo aquela experiência, você tocou na água, você se molhou na água, então você ativou o tato, você comeu algo gostoso, você ativou o paladar, você sentiu o cheiro de algo gostoso, de algo agradável, cheiroso, você ativou o seu olfato. Você ouviu, foi numa floresta, fez uma trilha, ouviu o canto de um pássaro belo, você ativou o sensor da audição. Então isso remete a nós o quê? Esses fatores são de origem externas, são fatores sensoriais externos. E a mente cria, a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como acabamos de dizer, o olhar, os olhos, a audição, o olfato, o paladar, o tato, ele vai criar em nós o quê? O aguçamento desses pensamentos. Ele vai trazer, remeter a nós esses pensamentos bons. Irmão Rafael, o que você está querendo dizer com isso? Nós não podemos alimentar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito com coisas ruins. Quando nós estamos, vamos pegar aqui alguns exemplos reais da nossa época, do nosso tempo, meus irmãos, a pessoa que fica o dia inteiro rolando naquele feed infinito, aí olhando, coisas, está alimentando a sua mente, porque está entrando aqui através dos olhos, está entrando ali desejos. E aí, dependendo do que você está vendo, tem todo tipo de informação. Ao mesmo tempo que você pode estar vendo algo engraçado, no próximo post você está vendo algo triste, no próximo post você pode estar vendo algo pornográfico, no próximo post você está vendo algo violento. Ou seja, você está alimentando tudo isso para o seu coração. A pessoa que fica o dia inteiro na frente de uma TV, dentro de um telejornal, ele provavelmente vai receber uma carga negativa tão grande de negativismo, de informações ruins, porque quando a gente liga a TV, nos telejornais, tudo que a gente vê são notícias péssimas. E estamos alimentando o nosso coração com tudo isso. Estamos trazendo para dentro de nós todas essas informações. Então, devemos tomar cuidado com o que nós estamos alimentando o nosso pensamento, a nossa intelectualidade, a nossa parte racional. Porque isso vai permear em nossa mente. E aí, enquanto você está dormindo, você está pensando. Enquanto você está trabalhando, você está pensando. Enquanto você está na igreja, você está pensando.
E, como eu disse, se você está se alimentando de coisas maléficas, ruins, perversas, isso vai trazer para dentro de você. Você pode estar dentro de um ambiente religioso, mas os pensamentos negativos estão ali. E a sua mente está, o corpo está presente, mas a mente está voando para outros lugares. Entenda o tema dessa lição. Os pensamentos é o lugar que nós travamos as nossas maiores batalhas. E se você está alimentando os seus pensamentos com coisas ruins, a sua batalha vai ser terrível, meu irmão, vai ser terrível. Martinho Lutero ele tem uma frase que ele diz o seguinte: nós não podemos impedir os pássaros de voarem ou sobrevoarem a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho. O que ele está querendo dizer? Pensamentos, tentações, isso a gente não tem como impedir, né? São coisas que vêm naturalmente à nossa vida. Mas nós não podemos ceder a esses pensamentos, a essas tentações. O que nós não podemos fazer é permitir que esses pensamentos façam morada, habitação, que essas tentações elas fiquem estagnadas ali, paradas ali. Pelo contrário, nós devemos fazer com que o que for bom permaneça, o que for ruim nós tiramos, lançamos fora. Deles que dos pensamentos podem surgir gravíssimos pecados. É o que nós estamos falando. Como violências, né? O que você está alimentando sua mente pode gerar violências. Porque a sua mente está tão ali naturalizada, cauterizada, né? Ela já está tão insensível ao pecado que você se torna uma pessoa violenta. Por se alimentar de tantas coisas violentas, você já está vendo tantas atrocidades, tantas brutalidades, que isso já não mais toca o seu coração, que isso já não mais te sensibiliza. E aí, esses pensamentos, eles podem gerar algo gravíssimo, pecados gravíssimos, como violências, como imoralidades sexuais, como mentiras, calúnias e maledicências. Vamos fazer a leitura de alguns textos para isso ficar mais fixo em nossa mente. Mateus capítulo 12, versículo número 34, livro do Evangelho Mateus, capítulo 12, versículo de número 34, diz assim, 34, raça de víboras. Aqui é Jesus, né, dizendo lá sobre aquela parte do pecado imperdoável, né, dos fariseus atribuindo a Beelzebub, aos demônios, os milagres que Deus estava fazendo sobre o poder do Espírito. E ele diz no versículo 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Olha a pergunta de Jesus. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha a pergunta de Jesus. Como vocês podem falar coisas boas se a mente de vocês está com coisas negativas? Livro de Tiago vai falar que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Em inúmeras passagens, como por exemplo nos evangelhos, nós vamos ter o próprio Jesus falando assim, como é que você pode querer plantar uva e nascer figo? Como você pode querer plantar mandioca e nascer manga? Não tem como. Por quê? O que direciona as nossas atitudes, a nossa fala, as nossas ações, são aquilo que nós permitimos que adentrem em nosso coração e em nossa mente. Nós vamos falar sobre Provérbios 28 ainda, Provérbios 4, fique tranquilo. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos é Mateus capítulo 15 e 19. Aí são 3 capítulos à frente. Mateus capítulo 15, versículo 19, vai dizer assim, ó, porque do coração é que procedem os maus intentos. Quais são esses maus intentos? Obviamente, Jesus não vai dar uma lista completa aqui de tudo que poderia provir do coração, mas ele está dizendo, ó, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O que Jesus está dizendo aqui? Qual que é o contexto? É o contexto em que os religiosos chegam para Jesus e falam assim, olha, peraí, a gente lava as mãos para poder comer, e os seus discípulos, né, comem sem lavar as mãos. Um exemplo. E Jesus fala assim, olha, o que torna o homem impuro não é o que entra pelo corpo do homem, mas o que sai do homem. E o que sai de que forma? Dos intentos, das partes racionais, daquilo que é produzido dentro de nós. Começa aqui, na verdade começa aqui no coração. Como que começa? Só para os irmãos entenderem. O olho, a audição, o olfato, o paladar, o tato, são as entradas que a nossa alma tem desse mundo material. Nós aprendemos isso nas aulas passadas. O nosso corpo, ele não tem vida em si próprio. Mas quando Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida, nós passamos a ser alma vivente. E aí, na alma vivente, o Rafael que está aqui dentro, não é essa capa, né, essa parte externa que os irmãos estão vendo, o Rafael que está aqui dentro, que é a parte imaterial, ou a parte que nunca morre, né, vai viver para sempre, a minha alma, que quem realmente eu sou, o eu em si, ele está aqui dentro. Como que essa alma, que é imaterial, ela é intangível, ela não tem um corpo para tocar, como que ela sente esse mundo material? Como que ela pega a revista, ela sente o ar, ela sente, né, a planta e tudo, através do nosso corpo. Então, os 5 sentidos do ser humano são as portas de entrada para a nossa alma. Só que aí tem um detalhe. A Bíblia vai descrever, nós vamos falar sobre esse texto lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai falar sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem saídas da vida. Então, quando nós permitimos que através dos nossos 5 sentidos adentrem determinadas coisas, essas coisas vão para o nosso coração. Do nosso coração vai proceder, vai vir para onde? Do coração, ó, ele entra, vem para o coração, do coração vem para a nossa mente. E aqui na nossa mente isso fica maquinando. Independente se é coisa boa ou se é coisa ruim, vai ficar maquinando, ruminando isso aqui dentro da gente. E aí, isso vai ser direcionado. Por isso, Jesus está dizendo, olha, mais uma vez, lendo o texto, Mateus 15, 19. Do coração é que procedem os maus intentos.
homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Isso é o que contamina o homem. Então os pensamentos é que direcionam todo o nosso corpo, direcionam todo o ciclo, né, de atos que nós fazemos. Ponto 2. A gestão dos pensamentos é imperativo ético e espiritual. Aqui nós vamos entrar no texto de Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, né? A carta que tem como epíteto, como título, a carta da alegria. A carta onde Paulo, preso, ele fala mais sobre a alegria do que quando ele estava livre, solto, digamos assim. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, por mais que ele esteja preso, ele continua livre. Então, meus irmãos, Paulo vai escrever lá no capítulo 4, versículo 8, ele traz aqui o pronome indefinido tudo. Ele vai dizer o seguinte, né? Paulo diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo. Obviamente, mais uma vez, reforçando isso, a Bíblia ela não é um livro de detalhes. A Bíblia não é um livro onde você tem ali todo passo a passo exato. Ó, tudo isso aqui tem que acontecer. Aqui nesse texto, né, nesse pronome indefinido tudo, Paulo ele está dizendo, digamos assim, literalmente o significado da amplitude de tudo. Porque tudo, né, tem vários significados. Todo mundo pode significar o mundo inteiro ou pode ser todo mundo que está dentro de uma sala. Então, esse tudo que Paulo está falando, em sua totalidade de abrangência, ele está dizendo assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo, abrangência total, que é amável, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo? Obviamente ele não vai destacar linha a linha e mostrar ali, ó, tudo que é, ó, isso e aquilo outro, não. Só que aqui, a forma que ele coloca, ele diz o seguinte, são tudo que eu preciso fazer, pensar? Não. Tudo que é verdadeiro. Ou seja, tudo que tem princípio a verdade, pense nisso. Tudo que tem como princípio a honestidade, pense nisso. Vamos fazer a leitura do texto? Vou fazer a leitura mais uma vez. Vou fazer aqui do texto bíblico agora, na versão King James, para os irmãos terem uma versão diferente, né? Entenderem um pouquinho aí do que o texto está dizendo, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensar. Aí, está dizendo o seguinte, na King James. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso pensar. Então o que Paulo está dizendo? Ele está trazendo aqui em sua totalidade um imperativo para nós. Pense em todas essas coisas que produzirá para nós glórias ao nome do Senhor, todas as coisas que produzirá em nós que o nome do Senhor seja honrado, que o texto bíblico seja evidenciado na nossa vida. Então, ele está abrindo aqui o quê? Uma janela de possibilidades, porque esse tudo, ele tem vários adjetivos, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama são os adjetivos. Então pense em tudo que você puder pensar que tenha todos esses adjetivos, sinta-se à vontade, meu irmão, a Bíblia te dá margem, pense nisso. Por quê? Porque essas coisas direcionarão a nossa vida, nós teremos paz e tranquilidade e automaticamente a nossa guerra mental, intelectual, a nossa zona de batalha, de confronto, terá menos atrito. Rafael, é possível viver uma vida sem guerra mental? Impossível. Independente se nós somos cristãos ou não. Todos nós temos que vencer as batalhas da mente. Mas, obviamente, se nós estamos alimentando da palavra de Deus, né, como Paulo está dizendo, tudo que é verdadeiro, amável, justo, por boa fama, automaticamente a nossa guerra se tornará um pouco mais fácil, mais tranquilo. Por quê? Porque tudo isso que o texto bíblico está dizendo são coisas que produzem para nós glórias ao nome do Senhor. Produzirá em nós atitudes que honrarão o nome do Senhor. Produzirá para nós atitudes que irão definir na parte horizontal o bem-estar de todos. E na parte vertical, o bem-estar espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, ele diz, pensai, uma forma imperativa, ó, pensai nisso. Isso é o que nós devemos pensar. Ele diz aqui o seguinte, assumir o controle do processo mental é não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. E aí fica a pergunta, como nós temos gerido os nossos pensamentos? Como nós temos trabalhado com a nossa parte racional, travando essa guerra, como que nós temos feito isso? Nós estamos usando de forma inteligente, estratégica, ou nós estamos simplesmente sendo levados pelos nossos pensamentos e aí, né, vivendo a nossa vida a Deus dará, como dizem por aí? Devemos pensar sobre isso. Acima da técnica, o ponto 2. A palavra de Deus ela vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não nas que são da terra. E esse texto eu gosto muito também, Colossenses, um livro depois aí de Filipenses, Colossenses capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, olha, portanto, Colossenses capítulo 3, 1 ao 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí olha o versículo 2. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, pense nas coisas eternas, nas coisas que produzirão glórias para o Senhor.
Não coisas efêmeras, passageiras, transitórias, terrenas, coisas que, infelizmente, né, podem nos corromper, podem nos cauterizar, podem nos deixar fracos ou contaminados. Ponto 3, a leitura da Bíblia é recursos espirituais. Rafael, vem a pergunta, né? O aluno pode perguntar assim para o professor: tá bom, professor, ou professora, como que eu posso então mudar? Né? Eu fico, digamos assim, o dia inteiro ali rolando feed ou vendo coisas que muitas das vezes não produzem em mim pensamentos puros, verdadeiros, amáveis, como nós estamos aprendendo aqui. Quais são os recursos? Como eu posso mudar a minha vida, mudar a minha rotina? E aí os recursos espirituais são a Bíblia. A leitura da Bíblia não é apenas um recurso extraordinário. Ela é uma produção automática de bons pensamentos. A Bíblia, ela é um recurso extraordinário. A leitura dela faz com que nós automaticamente produzamos bons pensamentos. Inspirados aonde? Nas verdades eternas de Deus, na palavra de Deus. Então, um dos primeiros recursos que nós podemos ter é a leitura da palavra de Deus, a leitura constante da palavra de Deus. Meus irmãos, o que nós mais vemos hoje, e minhas irmãs, são pessoas analfabíblicas. Eu vou usar esse termo para os irmãos entenderem. São pessoas que não têm o mínimo de conhecimento bíblico para defender a sua fé, que é o que está escrito lá em 1 Pedro 3,15. Reverenciar a Cristo no coração para que nós possamos ter o que responder a qualquer pessoa que vier desprezar a nossa fé. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas já não têm mais zelo pela palavra, amor pela palavra, dedicação pela palavra, devoção pela palavra, fazer como o salmista no Salmo de número 1, né? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Não tem mais. É raro você encontrar pessoas que estão dispostas a alimentar a sua mente, gastar o seu tempo com o Senhor do tempo. Alimentar a sua mente um alimento verdadeiro, um alimento genuíno, um alimento que alimenta facilmente e verdadeiramente a nossa alma, para que produzamos bons pensamentos, para que a nossa luta na nossa zona de guerra seja ainda mais fácil. Então, meditar é refletir. Nós vamos ler alguns textos aqui. O que é o meditar? É pensar de forma detida, né? Pensar de uma maneira detida, é ruminar aquilo. Digamos, nós lemos um texto bíblico e você, o comum é as pessoas leem o texto bíblico, né? Ou ouvem uma pregação no domingo, passa a semana inteira, a pessoa esqueceu, saiu da igreja, esqueceu o que foi pregado, já esqueceu qual é o texto bíblico. Você pergunta, meu irmão, fui na igreja, legal, qual foi o texto bíblico? O que foi falado? O que foi ensinado? A pessoa, rapaz, não sei, acredito que eu nem lembro qual foi o versículo. Isso quer dizer que a pessoa não estava ali, não estava interessada em aprender da palavra do Senhor. Agora, o meditar é o seguinte: você lê um versículo, você fica ruminando aquele versículo o dia inteiro, sabe? O processo de ruminar do boi, ele come, né, a grama ali, o alimento, e aí aquele alimento desce, depois ele volta aquele alimento para mastigar mais um pouquinho, desce, depois ele volta de novo para mastigar mais um pouquinho, até que aquele alimento ele sugue tudo o que foi possível de nutrientes, de proteínas, de tudo que foi necessário para alimentar o seu corpo. A palavra de Deus deve ser ruminada por nós. De que forma? Eu leio o versículo, eu reflito, eu medito, eu levo esse versículo durante todo o meu dia, durante toda a minha semana, para que aquilo fique gravado no meu coração. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi. Aonde? Guardado no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Vamos fazer a leitura de dois textos. Está no Salmo de número 37, versículo 31. Salmos de número 37, versículo 31. Que vai dizer o seguinte. E vai falar sobre a alegria dos servos do Senhor, né? A passageira alegria dos ímpios, né? Aquela ideia de que, tipo assim, não, tá tudo bem comigo, mas é uma alegria temporária, passageira. Olha só o que diz Salmos 37, versículo 31. A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A palavra de Deus. A lei, os salmos, os profetas, os evangelhos, as cartas gerais, as cartas pastorais, os livros apocalípticos, os livros históricos, a Torá, tudo são. Os livros poéticos são a palavra de Deus. A lei de Deus está no seu coração e seus passos não vacilam. Por que não vacilam? Se a palavra de Deus está no coração, do coração sobe para a mente e da mente faz com que o nosso corpo seja direcionado. Outro texto está no Salmo de número 119, versículo 33. Salmo de número 119, aí já é o maior salmo da Bíblia, com 175 versículos. Salmo de número 176 versículos. Salmo de número 119, versículos 2, 33 e o 93. O 33 diz assim: Senhor, indica-me o caminho de teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Agora vamos lá no versículo de número 93. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois por eles me fizestes reviver. Então olha como que é importante, meu irmão, jovem, adolescente, né, irmão em Cristo Jesus, irmã em Cristo Jesus, que está buscando orientação. O que eu posso fazer para direcionar mais ainda a minha vida? Um dos recursos que nós estamos aprendendo é a leitura da palavra de Deus. Jerusalém e Betânia. Aqui o comentarista, ele está querendo trazer a ideia de que nós precisamos ter um lugar
para trabalhar e o lugar para descansar. Nós temos o lugar de guerra espiritual e nós temos o lugar de repouso, né? Jerusalém, onde Jesus foi recebido ali com todas as honrarias, ele chegou na grande cidade de Jerusalém, foi honrado como Hosana ao rei que vem glorificar o nome do Senhor, ele recebeu todas as honrarias, mas ao mesmo tempo ele também foi atacado, foi onde ele sofreu, ele padeceu, mas depois ele vai para Betânia, e ali em Betânia o que ele encontra? Ele encontra repouso na casa de Lázaro, ele encontra descanso. O cristão, ele tem isso, tem os seus momentos de guerra e também tem os seus momentos de tranquilidade. Então, olha o convite que Jesus faz a nós. Por isso, os cuidados mentais, ou os cuidados com a saúde mental, incluem a observância de uma rotina saudável. Nós precisamos de dias de trabalhar, nós precisamos também de dias de descansar. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, tirar o descanso desse trabalho, para que as coisas possam ser realocadas, descansadas, reanimadas novamente. E aí, meus irmãos, olha o que Marcos 6,31 diz. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Ponto 3, ponto final, a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. A mente, ela é como, já falamos, uma arena de batalhas intensas. Infelizmente, meus irmãos, muitos perdem a guerra aqui. Infelizmente. Essa é uma guerra que cada um de nós devemos lutar. Essa é uma guerra que ninguém pode lutar por nós. Essa é uma guerra que nós precisamos estar preparados. Quando Paulo ele está citando a armadura de Deus lá em Efésios 6, a primeira coisa que ele coloca é o capacete da salvação. Porque uma pessoa que está com o capacete da salvação, ele tem certeza da salvação. Ele está convicto de que a vitória já está ganha. Ele está convicto de que a guerra, por mais que ele perca algumas batalhas, a guerra já está decretada. E o fim é de vitória. Então, por isso, nós precisamos entender que a mente é o nosso maior campo de batalha. As batalhas mais intensas são travadas aqui dentro. E muitas das vezes sozinhos. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração, né? E aí, coração falando da mente, porque o que desce para o coração sobe aqui para a mente. Pois o que pensamos influenciam os nossos sentimentos, os nossos desejos e também as nossas decisões. Olha só, eu disse aqui, né? Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas olha o que é que diz na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje. O mesmo texto ele diz assim: olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E eu vou fazer a leitura na King James para os irmãos terem ainda uma compreensão ainda mais clara. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Ou seja, o que é o íntimo da razão? Os pensamentos. Pois é da disposição do coração. Ou seja, se o seu coração está disposto com determinadas informações, a sua vida dependerá disso. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. E para os irmãos terem uma ideia disso, é que Judas e Ananias são exemplos de que perderam a guerra aqui. Judas traiu Jesus e depois a culpa foi tão grande que ele não conseguiu descanso, ele não conseguiu repousar, ele não conseguiu sossegar. De tanto que a culpa batia, o pensamento batia, e aquilo fez com que as suas ações terminassem como terminou. Da mesma forma, Ananias, lá em Atos capítulo de número 5, se não me falha a memória, vai falar sobre Ananias e Safira. Ananias vendeu um terreno e, querendo se passar pelo bom samaritano, aquele que doou determinada parte para a igreja, contribuiu e tudo, ele deu ouvido às astutas mensagens enganosas de Satanás e acabou, né, mantendo isso no coração, no pensamento, e aí, infelizmente, acabou perdendo a vida. Isso mesmo. Atos capítulo 5 vai falar sobre a oferta de Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo. O próprio Pedro, né? Atos capítulo 5, versículo 3 diz assim: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir? Ou seja, Satanás ganhou o território aqui no coração, subiu para a mente, e isso foi uma indução, levou ele a mentir. Induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Uma pergunta. Então, são dois exemplos que nós temos de que a batalha nem sempre ela é fácil, ela é difícil. E para o cristão, ainda mais difícil, porque nós temos princípios, nós temos condutas, nós temos ordem a ser seguida. E por fim, os cuidados práticos, meus irmãos, mais aí, complementando, né, do texto 2 ali, recursos espirituais, aqui nós vamos falar sobre o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Vamos lá. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. É o que nós falamos do orgulho, né, da vaidade em si. Tem pessoas, meus irmãos, que eles têm uma distorção tão grande dos próprios pensamentos que eles se colocam inferior a todo mundo. Todo mundo é melhor do que ele, é mais bonito do que ele, é mais importante do que ele. Isso é um sentimento de inferioridade, isso trava, isso se torna um obstáculo para essa pessoa. E tem aquela pessoa que já acha que ele é o bambambam do pedaço, ele já coloca como superior, acima de todos. Isso também é um cuidado, nós não podemos nutrir pensamentos que nos conduzem a ter
sentimentos de inferioridade ou de superioridade. Um exemplo disso está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Ou seja, devemos tomar cuidado para que pensamentos enganosos, mentirosos não permeiem a nossa mente, não fiquem por muito tempo, para que isso não nos induza ao erro, assim como foi o caso de Ananias. Um exemplo está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Livrar-se da intoxicação, e aí entra no que eu comentei lá no comecinho, né, na era que nós vivemos, no excesso de informação, na era da tecnologia, são tantas informações que nós recebemos, como eu disse para os irmãos, você está ali na rede social, você está vendo aqui algo triste, e aí o seu coração se entristece, você já rola o feed, já tem algo alegre, comediante, né, de fazer rir, aí o seu coração que estava triste, do nada, ele já começa a ficar feliz, e do nada já tem algo imoral, algo que te faz, né, ter sentimentos carnais, depois você já tem coisas violentas, isso não dá tempo nem da sua mente processar o que você está alimentando. Automaticamente, nós precisamos nos desintoxicar dessas más informações. O excesso de informações, principalmente de redes sociais, produzem em nós fadiga, exaustão e um dos males do século, que é a ansiedade. Um quarto ponto é focar a mente no que edifica, ou pelo menos no que instrui. Um exemplo disso está em 1 Coríntios 10, 23. E por fim, instruir, construir relacionamentos saudáveis. Tudo isso são conselhos práticos para que nós possamos fazer com que o nosso pensamento, a nossa mente, ela fique alimentada por coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, agradáveis, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Agradeço a cada um dos irmãos, né, que chegou até aqui ao fim desse vídeo, dessa pré-aula. Já quero convidá-los novamente a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Nós temos toda semana um vídeo novo aqui de comentários da EBD. E para concluir, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Aí temos o texto de Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. É um processo de metamorfose, um processo de transformação. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus muito te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, professor, instrutor bíblico. Para concluirmos, eu quero aqui fazer, né, os questionários aí da lição, trazendo as respostas aí para os irmãos, para as irmãs. Primeira pergunta, qual o conceito de pensamento? Nós vimos que os pensamentos, eles são processos de informação, reflexão, lembranças, sons, imagens, memórias. Nós vimos que esses são os processos mentais que constituem os nossos pensamentos. Ponto 2. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o que o ser humano pode construir na mente? O ser humano, como nós vimos, ele pode construir, com a sua capacidade imaginativa, criativa, ele pode construir cenários barulhentos ou silenciosos. Ele pode alimentar-se de tal forma que isso aqui se transforma numa bagunça, numa zona de guerra mesmo, ou ele pode estar se alimentando de coisas que vai trazer tranquilidade, repouso, silêncio, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Então a nossa capacidade imaginativa pode produzir isso, cenários silenciosos ou barulhentos, coloridos ou cinzas, ruídos ou coisas simples e complexas. Pergunta 3. Quais os fatores originários dos pensamentos? Nós vimos que os 5 sentidos, né, são os que originam os nossos sentimentos na parte do pensar. A audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. O que o uso do imperativo, pergunta de número 4, o que o uso do imperativo afirmativo pensai indica? Indica que nós devemos ter uma conduta ativa, uma conduta direta, uma conduta verdadeira, genuína, uma conduta que condiz com aquilo que nós estamos realmente pensando. Então, pensai é uma forma indicativa de nós vivermos da forma que Deus se agrada, se alegra. E por fim, a última pergunta, que medidas práticas podemos adotar para proteger a mente? Primeiro, nós acabamos de falar, não nutrir pensamentos sobre complexos de inferioridade ou superioridade. Nós precisamos nos desintoxicar, né? O excesso de informação, ele pode causar fadiga, cansaço, ansiedade. Nós devemos construir relacionamentos saudáveis, focar a mente naquilo que edifica, purificar a mente dos maus pensamentos e todas as demais informações que nós podemos retirar de tudo aquilo que é abrangente que Paulo menciona em Filipenses 4:8. Tudo o que é amável, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3. Mais uma vez, quero agradecer a cada um dos irmãos que chegou até o fim desse conteúdo, dessa pré-aula. Mais uma vez eu reforço, deixe aqui o seu comentário, a sua opinião. Se tiver algo que nós possamos fazer para melhorar, para enriquecer ainda mais as nossas aulas, estamos abertos a ouvir os seus comentários. Deus muito abençoe a sua aula, a sua semana. Fiquem com Deus.